Teologia esfria o crente? Com certeza você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida por algum cristão que diz que a teologia esfria o crente. Alguns cristãos até conhecem a terminologia da palavra teologia e o seu significado teológico. Sabem também que a teologia significa estudo de Deus ou estudo acerca de Deus. Mas eles não passam disso. Diga-se de passagem, eles fazem teologia de poltrona. O que seria teologia de poltrona? Teologia de poltrona seria a teologia insuficiente e incapaz de manter os seus adeptos em pé. Os teólogos de poltrona são estáticos, imóveis e veem a vida acontecendo no reino de Deus porque não são capazes de se manterem em pé pela mesma teologia que é desenvolvida no reino de Deus. A teologia esfria o crente? Obviamente que não. Quando se diz que a teologia esfria o crente, a pergunta deve ser feita: que tipo de teologia? Porque não é a teologia que esfria o crente, mas o tipo da teologia que é praticada pelo crente. Se for uma teologia, por exemplo, liberal, o cristão, ele negará muito daquilo que ele sempre acreditou. Isso é, milagre, a ressurreição de Cristo, a volta de Cristo, a existência de Cristo, a existência de muitas outras coisas que a Bíblia prega, inclusive o milagre do Mar Vermelho e muitos outros milagres. Se for esse tipo de teologia não esfria. Esse tipo de teologia mata a fé do crente. O que esfria o crente não é o estudo da teologia, mas a forma como se estuda a teologia. Alguns vão como um reservatório completo e com isso ficam impossibilitados de receber novas informações. E ao receber novas informações, ainda que o seu reservatório está cheio, eles estudam com um certo ar de arrogância. E uma vez que estudam com um certo ar de arrogância, acabam sendo superior aos demais. Isso, obviamente, consequentemente, levará a sua fé a ser uma fé fria. Fria não no sentido do estudo, mas no sentido da metodologia, no sentido também de ser um teólogo isolado, que não tem capacidade ou não tem empatia para fazer teologia no corpo, porque a teologia é feita no corpo de Cristo e não a parte do corpo de Cristo. Teologia é feita na igreja e não fora da igreja. Aqueles que dizem que teologia esfria o crente, eles se justificam justamente para não ter uma vida de estudo, sendo que a vida de estudo é um chamado, é uma vocação para a intelectualidade. E uma vez que ignora a intelectualidade e os estudos, eles criam a sua própria teologia. A teologia do achismo e a teologia da ignorância. E a teologia do ataque ad hominem. Ou seja, quando eu não tenho argumento suficiente, nem intelecto para dialogar com o meu interlocutor, então só me cabe e me resta uma solução: atacar a sua pessoa, atacar a sua integridade, atacar a sua moralidade. E uma vez que isso acontece, essa pessoa se mostra incapaz não só de defender a sua própria teologia, como de ser persuadido pela teologia verdadeira. Dito isto, então, eu quero trazer 3 pontos sobre a teologia. Em primeiro lugar, teologia é a doutrina do viver para Deus. Teologia, ela é serva da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, a teologia, ela é a doutrina do viver para Deus. Uma vez que nós fazemos a teologia, o objetivo ao estudá-la é vivermos para a glória de Deus, e não para o nosso prazer, e não para o nosso orgulho, e não para as nossas vaidades. A teologia serve para nós conhecermos melhor a Deus. E uma vez conhecendo-o, certamente vivemos para Ele e vivemos para a sua glória. Por isso a teologia, ela serve para servirmos melhor a Deus. E uma vez que nós ignoramos o próprio serviço a Deus. Em segundo lugar, teologia é um chamado à intelectualidade, uma vocação ao pensamento. Quando Deus revela a teologia e nos convoca aos estudos, Deus nos está chamando para pensar nas coisas elevadas, pensar na transcendência, pensar de forma ampla. Então fazer teologia é um tipo de chamado à nobreza, mesmo você não sendo nobre, porque Deus não chamou muitos a ser nobres, mas ao ser chamado por Deus na condição que está e ao ter contato com a teologia, obviamente e objetivamente você é chamado ao pensamento nobre, às coisas elevadas que você não tinha acesso. Portanto, estudar teologia também é uma vocação
à intelectualidade, é uma vocação ao pensamento sublime, é uma vocação a refletir. Em terceiro lugar, teologia é a doutrina da revelação de Deus. João Calvino dizia que nós só conhecemos a Deus porque Deus quis se revelar. Isso é verdade. Deus se revelou e uma vez que ele se revelou, ele quer ser conhecido. É verdade também que o desconhecido se revela por meio do conhecido. Então, tudo aquilo que nós temos acesso, nós só temos acesso porque Deus nos permitiu ter esse acesso, porque ele mesmo se revelou. E uma vez que nós ignoramos a teologia como doutrina da revelação de Deus, nós ignoramos essa própria apresentação de Deus, essa revelação de Deus, essa iniciativa de Deus em se fazer conhecido. Por isso, estudar a teologia é ser chamado a conhecer a Deus por meio da sua própria revelação. Nós não criamos teologia, nós estudamos, nós nos aproximamos da teologia revelada. E por fim, em quarto lugar e não menos importante, teologia é a doutrina da intimidade de Deus. O objetivo da teologia é nos levar a sermos santos e semelhante ao nosso Deus. O objetivo da teologia é nos levar a sermos cristãos que refletem a sua imagem. E essa intimidade ela é compartilhada com aqueles que servem a Deus. Os segredos do Senhor, como diz os Salmos, são para os humildes, são para os simples e para aqueles que amam ao Senhor. O Salmo 119 está escrito e repleto de louvores à lei de Deus, que o salmista expressa essa adoração, essa doxologia, pelo simples fato de conhecer Deus de forma íntima e profunda. Portanto, o objetivo da teologia é nos levar a aproximarmos de Deus e a sermos íntimos com Ele.